Segundo Reis, capítulo 1. Juízo de Deus sobre Acasias. Depois da morte de Acabe, Moabe revoltou-se contra Israel. Acasias sofreu uma queda da sacada do seu quarto no palácio de Samaria e não se recuperava de seus ferimentos. Então mandou chamar alguns mensageiros e ordenou-lhes de consultar Baal-zebul, que é Baal-zebub, o príncipe, deus de Ecrom, a fim de saber se ficarei curado deste mal. Mas o anjo de Yahvé disse a Elias, o tesbita: prepara-te e vai ao encontro dos mensageiros do rei de Samaria e questiona-lhes: porventura não há Deus em Israel para ires consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Agora assim diz Yahvé o Senhor: não descerás do leito ao qual subistes, mas com certeza morrerás. E Elias partiu. Os mensageiros retornaram para junto de Acasias, que lhe indagou: por que voltastes? Eles lhe informaram: um homem veio ao nosso encontro e nos ademoestou. Voltai ao rei que vos enviou e dize-lhe: assim fala Yahvé o Senhor: acaso não existe Deus em Israel? Por qual razão mandaste consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Por esse motivo, não te levantarás mais desse leito sobre o qual estás prostrado, e certamente nele morrerás. Então o rei lhes inquiriu: qual era a aparência do homem que vos encontrou e vos transmitiu essas palavras? E eles lhe explicaram: era um homem que usava veste de pelos e tinha um cinto de couro. Então ele prontamente exclamou: é Elias, o profeta de Tisbé. Elias invoca o fogo de Deus. O rei mandou um capitão com uma tropa de 50 soldados procurar Elias. Logo depois, o capitão encontrou Elias sentado no alto de uma colina e lhe chamou: homem de Deus, o rei ordena que desças. Mas Elias retrucou ao capitão com seus 50 soldados: se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e extermine a ti e a teus 50 homens. E naquele mesmo instante, rompeu um fogo arrasador do céu e consumiu o oficial e todos os seus soldados. Então o rei insistiu e enviou outro chefe de tropa com 50 guerreiros. Esse também ordenou ao profeta: ó homem de Deus, assim convoca o rei, desce depressa. Elias, do mesmo modo, respondeu a esse oficial: se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e extermine a ti e aos teus 50 homens. Em seguida, o fogo de Deus desceu do céu e consumiu também esse oficial e seus 50 soldados. Diante disso, enviou o rei pela terceira vez um outro capitão com sua tropa de 50 guerreiros, e o terceiro oficial, subindo até o profeta, colocou-se de joelhos diante de Elias e rogou-lhe: ó homem de Deus, suplico-te que considere por preciosa a minha vida e a vida desses 50 homens que me acompanham, pois somos teus servos. Ora, o fogo de Deus desceu do céu e destruiu os 2 primeiros chefes de tropas de 50 e todos os seus soldados. Porém, peço-te que agora tenhas misericórdia da minha vida. Então o anjo de Yahvé orientou Elias, dizendo: desce com esse homem, não tenhas receio. Elias prontamente se levantou e desceu com o oficial e foram ter com o rei. Ao chegar diante do rei, falou Elias: assim diz Yahvé ao Senhor: por que mandaste mensageiro consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Porventura não há Deus em Israel para consultares a sua palavra? Portanto, desse leito em que deitaste não te erguerás jamais, mas com toda certeza morrerás. E de fato, Acasias morreu conforme Yahvé o Senhor havia determinado por intermédio de Elias. Como não tinha filhos, Jeroham, que é Jorão, seu irmão, ascendeu ao trono em seu lugar. Jorão começou a reinar no 2º ano de Jeorão, rei de Judá, filho de Josafá. Todos os demais atos
e realizações do rei Acasias estão escritos nos registros da história dos reis de Israel. Segundo Reis, capítulo 2. Elias é arrebatado aos céus. Essa é a história de quando o Senhor levou Elias aos céus em meio a um redemoinho. Elias e Eliseu saíram de Gilgal, e no caminho ordenou-lhe Elias: aguarda aqui mesmo, porque Yahvé está me enviando a Betel. No entanto, Eliseu respondeu: tão certo como vive Yahvé, o Senhor, e como tu vives, não te deixarei. E por isso desceram juntos para Betel. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e indagaram: sabes que hoje Yahvé vai levar teu mestre para o céu, separando-o de ti? Ao que prontamente retrucou Eliseu: sei sim, calai-vos. Então Elias lhe ordenou: Eliseu, fica aqui, pois Yahvé está me enviando até Jericó. Porém ele respondeu: juro por Yahvé, o nome do Senhor, e por tua vida, que não me separarei de ti. E assim desceram juntos a Jericó. Os irmãos, seguidores dos profetas que estavam em Jericó, se aproximaram de Eliseu e questionaram-lhe: sabes que hoje o Senhor vai levar teu mestre sobre a tua cabeça para o céu? E ele replicou: sei, eu sei, mas não fale mais sobre isso. Em seguida, Elias lhe disse: aguarda aqui, porque Yahvé está me enviando ao Jordão. Mas ele contestou: tão certo como vive o Senhor e vive a sua alma, não te deixarei seguir só. E sendo assim, ambos partiram juntos. 50 discípulos dos profetas foram também e ficaram observando à distância o que se passava quando Elias e Eliseu se detiveram à beira do rio Jordão. Então Elias tomou o seu manto, dobrou-o e bateu nas águas com ele, as quais imediatamente se dividiram, e os dois atravessaram sobre terra seca. Assim que atravessaram, Elias propôs a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja levado para longe de ti. Ao que respondeu Eliseu: rogo-te como herança a porção dobrada de teu poder espiritual. Elias respondeu: em verdade pediste algo muito difícil. Todavia, se me vires quando eu for levado da tua presença, assim se fará contigo. Porém, se não conseguires perceber o meu arrebatamento, não se fará. Enquanto estavam caminhando e conversando, um carro de fogo, puxado por cavalos em chamas, separando-os um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Eliseu sucede Elias. Assim que viu tudo isso acontecendo, Eliseu gritou: Aba, meu mestre, meu pai, tu foste com os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais segui-lo com os olhos, Eliseu tomou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Em seguida, pegou a capa de Elias, que tinha caído, voltou e parou à margem do rio Jordão. E havendo tomado o manto de Elias, que tinha caído, bateu com ele nas águas e declarou: Onde está Yahvé, o Deus de Elias? Prontamente, as águas se separaram em duas partes, e Eliseu passou sobre solo seco para o outro lado. Quando os discípulos dos profetas de Jericó observaram o que se passava, exclamaram: Eis que o poder espiritual de Elias agora repousa sobre Eliseu. Então aproximaram dele e inclinaram-se com o rosto rente ao chão. Eles disseram: Há 50 homens guerreiros entre os teus servos. Deixai-os ir em busca do teu Senhor. Pode ser que o Espírito de Yahvé o tenha levado e deixado sobre algum monte ou depositado em algum vale. Entretanto, ele ordenou: Não mandeis ninguém procurá-lo. Contudo, eles o importunaram a ponto de aborrecê-lo, e então ele consentiu. Enviai-os, pois, e mandaram 50 valentes que
o procuraram por 3 dias sem encontrá-lo. Voltaram para junto de Eliseu, que tinha permanecido em Jericó, o qual lhe admoestou: não vos dissera que não fosseis? 2 milagres de Eliseu. Os moradores da cidade fizeram uma reivindicação a Eliseu. A cidade tem um ambiente agradável, como bem pode ver o nosso Senhor, mas as suas águas são péssimas e a terra é infértil. Ordenou-lhes Eliseu: trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E eles lhe trouxeram. Ele foi à fonte das águas, lançou-lhe sal e declarou: assim diz Yahvé: eu purifiquei essas águas e elas não causarão mais morte e esterilidade. Imediatamente aquelas águas se tornaram puras e assim permaneceram até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu havia proferido. De lá, Eliseu subiu a Betel. Ao subir pelo caminho, uns rapazinhos que saíram da cidade zombaram deles, clamando: volta, careca! Suma daqui, careca! Então ele se virou para trás e, observando aquela turma de meninos, amaldiçoou-os em nome de Yahvé, o Senhor. Em seguida, 2 ursas ferozes saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Em seguida, partiu para o Monte Carmelo, de onde retornou a Samaria. 2 Reis, capítulo 3. Reinado de Jorão em Israel. No 18º ano de Josafá, rei de Judá, Jorão, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria e governou 12 anos. Jorão procedeu erradamente diante dos olhos do Senhor, mas não como seu pai, nem como sua mãe, pois destruiu a coluna de Baal, que seu pai tinha erguido para adoração. Contudo, seguiu os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, maus procedimentos que induziram Israel a pecar, e dessas maldades não se afastou. Israel e Judá contra Moabe. Messa, rei dos Moabitas, tinha muitos rebanhos e pagava 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros como tributo vassalar ao rei de Israel. Todavia, quando morreu Acabe, o rei de Moabe, revoltou-se contra o rei de Israel. Naquela época, o rei Jorão saiu de Samaria e arregimentou todo Israel. Depois, mandou transmitir uma mensagem ao rei de Judá, dizendo: o rei de Moabe rebelou-se contra mim, portanto tu irás comigo à guerra contra os moabitas? Ele prontamente replicou: sim, eu irei, estarei ao seu lado, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos de guerra junto aos teus. E indagou: por qual caminho haveremos de subir? Ao que Jorão orientou: pelo caminho do deserto de Edom. O rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom partiram, e depois de darem uma volta de 7 dias de marcha, faltou água para o exército e para os animais que o seguiam. Então o rei de Israel exclamou: ai de nós, será que Yahvé reuniu-nos os 3 reis para entregar-nos nas mãos dos moabitas? Mas Jeosafate, que é Josafá, rei de Judá, indagou: acaso não existe aqui um profeta de Yahvé para podermos consultar o Senhor por seu intermédio? Então um dos servos do rei de Israel respondeu: está aqui Elishá ben Shafate, que é Eliseu, filho de Safate, que, como discípulo, derramava água sobre as mãos de Elias. Então declarou Josafá: ele tem a palavra de Yahvé. Em seguida, o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom desceram ao encontro do profeta. Mas Eliseu respondeu ao rei de Israel: que tenho eu a ver contigo? Vai consultar os profetas do teu pai e os videntes da tua mãe? Entretanto, o rei de Israel contestou-lhes: não, é que Yahvé reuniu-nos, os 3 reis, para entregar-nos nas mãos de Moabe. Ao que Eliseu retrucou:
Juro por Yahvé, o nome do Senhor dos Exércitos, a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não te daria a menor atenção, nem sequer olharia para o teu rosto. No entanto, trazei-me agora um tocador de harpa. Ora, enquanto o músico dedilhava a harpa, a poderosa mão do Eterno veio sobre Eliseu e lhe ordenou: assim diz o Senhor, cavai muito poços neste vale, porquanto assim fala Yahvé. Eis que não sentireis vento, nem vereis chuva, todavia esse vale se encherá de água boa, e saciareis a vossa sede, e a sede de todo o vosso rebanho e de vossos animais de carga. Mas isto é ainda pouco aos olhos de Yahvé, pois ele entregará Moabe em vossas mãos. Destruireis todas as cidades fortificadas, cortarei todas as árvores frutíferas, taparei todas as nascentes e cobrireis de pedra todos os campos férteis. E aconteceu que ao raiar do dia seguinte, na hora do sacrifício matinal, muita água veio descendo na direção de Edom e alagou toda a região. Assim que os moabitas tomaram conhecimento de que os reis tinham vindo atacá-los, todos que eram capazes de empunhar armas, das crianças aos mais idosos, foram convocados e tomaram posição de guerra na fronteira. Ao alvorecer no dia seguinte, quando se levantaram e o sol começou a refletir seu brilho sobre as águas, os moabitas viram de longe aquelas águas vermelhas e lhes pareceu como sangue. Então exclamaram assustados: é sangue! Certamente aqueles reis lutaram entre si e se mataram uns aos outros. E agora? Moabe, a pilhagem! Mas quando eles se aproximaram do acampamento dos israelitas, esses se ergueram, os atacaram e os puseram em fuga. Entretanto, no território dos moabitas, lá o arrasaram. Destruíram as cidades e, à medida que as tropas iam passando por sobre os campos férteis, iam jogando pedras, cada homem lançava a sua, até que todo o solo cultivável ficasse coberto. Taparam todas as nascentes e derrubaram todas as árvores frutíferas. Restou apenas a cidade de Kir-Hareshet, que é a capital de Moabe, sobre suas próprias pedras. Contudo, os soldados armados de atiradeiras a cercaram e também a atacaram. Quando o rei de Moabe percebeu que seria vencido, conduziu pessoalmente 700 homens hábeis na luta com espada, a fim de forçarem a passagem até o rei de Edom, mas não teve sucesso. Então tomou seu filho mais velho, que seria o futuro sucessor do seu trono, e o sacrificou ao deus dos moabitas, o deus Camos, sobre o muro da cidade. Essa atitude provocou grande ira divina em Israel. Por esse motivo, eles se retiraram e voltaram para a sua terra.